qual. Eu sempre gosto de gravar vídeos falando sobre a minha vida, falando sobre experiências, relatando para vocês tudo aquilo que eu vou vivendo e principalmente sobre as coisas que a gente vai pesquisando ao longo do tempo, porque tem um ditado que diz: quem procura, acha. E ao longo do tempo eu fui procurando desenvolvimento pessoal, eu fui procurando me aprimorar em muitas coisas na minha vida que eu sentia que eu precisava passar por esse processo. E uma das coisas mais interessantes na vida é a gente acreditar que tudo aquilo que contam para a gente é verdade. Desde o nosso tempo lá do colégio, as histórias de como o Brasil foi descoberto, as histórias de como a vida verdadeiramente é, e criam uma cortina de fumaça muito grande e a gente acredita em muitas fantasias, a gente paga um preço muito alto, porque durante toda a nossa vida a gente passa sendo induzido por um comportamento que nos foi entregue por um professor, que nos foi entregue por alguém que talvez nem tenha conhecimento da verdade, talvez a gente passa a se inspirar em alguém que está fazendo as coisas de uma maneira completamente equivocada, mas chega um momento na nossa vida que a gente é conduzido para um despertar. E nesse momento, quando a gente recebe esse insight de buscar por conhecimento e que a gente busca o despertar, a gente compreende o seguinte, que nem tudo aquilo que nos falaram durante a vida é a verdade, e que a verdade é algo muito sublime, que a verdade ela sempre deve ser preservada, e que existe o bem e o mal, existem pessoas bem intencionadas e existem pessoas mal intencionadas. E o que é que o sistema educacional ele faz ao longo do tempo? O sistema educacional ele é bancado pela política. Por quê? A política ela acredita que deixando as pessoas cada dia que passa mais manipuladas, mais mal informadas, mais mal educadas, eles terão mais capacidade, mais probabilidade de roubar. E isso realmente é uma realidade. Se você é governado por corruptos, mas você não tem compreensão do estrago que a corrupção traz, você vai passar a idolatrar e você vai passar a trabalhar a favor da corrupção e você vai ser mais uma dessas pessoas que vai ser o braço direito da corrupção. Isso acontece com a cultura do Brasil, isso acontece com a cultura de vários países. Quando eu falo em corrupção, eu falo num sistema que é generalizado. Eu falo da forma equivocada das pessoas viverem, das pessoas competirem entre si. E a gente vai descobrindo algumas verdades ao longo do tempo. Eu resolvi, há alguns anos atrás, ingressar na política. E para mim foi descobertas realmente terríveis. Aconteceu na minha vida o seguinte: eu tive um vislumbre de tudo aquilo que mentiram para mim durante toda a minha existência. Eu estou muito próximo aqui de uma escola onde eu cursei o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e os professores falavam para mim o seguinte, que a política era a arte de governar um povo. E eu acreditava nisso, eu achava bonito, eu perguntava: professora, como é que se governa um povo? Mário, é o seguinte, os políticos eles estão lá para orientar a população, para servir a população, para criar leis que beneficiam a população. O político é como se fosse o seu pai ou sua mãe, eles querem zelar pela sua vida. E eu me criei com essa ilusão. Chegou um determinado momento, eu já era de maior, eu comecei a gostar muito da política, porque eu sempre gostei de gente, eu sempre gostei de me comunicar. Na escola eu sempre fazia isso que eu estou fazendo aqui, às vezes algumas pessoas paravam para me ouvir, eu sempre tive essa capacidade de liderança, eu nunca fui tímido. Quando a professora pedia que alguém fosse à frente para ler, eu era o primeiro a levantar a mão, nunca tive vergonha de me expressar, de me expor e de falar aquilo que eu sentia. Chegou um determinado momento que eu tive um convite para trabalhar em uma emissora de rádio, e essa emissora de rádio, ela pertence a um político até hoje. Esse político morreu, mas pertence à família. Eu fui trabalhar nessa emissora de rádio e surgiu a oportunidade para que eu lançasse a minha candidatura para vereador. Naquele período, eu também estava frequentando uma igreja evangélica, que é a Universal do Reino de Deus, e naquele momento eu achei o seguinte: caramba, se a igreja me apoiar, já faço um programa na emissora de rádio, a igreja me apoia, com esse programa na emissora de rádio eu vou ter condições realmente de buscar uma vaga na Câmara de Vereadores. Caramba, foi minha maior decepção, porque eu fui traído por todos os lados, eu fui traído pelos meus ouvintes do programa, que sempre se beneficiaram, porque durante todo o tempo que eu trabalhei
em emissora de rádio, eu sempre visei o bem das pessoas, eu sempre fiz doação, eu sempre levantei campanhas para que pessoas pudessem fazer tratamento de saúde, eu sempre consegui exame para essas pessoas, eu sempre fiz campanha de cesta básica, arrecadação de dinheiro, e eu nunca peguei um centavo daquilo. Eu colocava minha moto à disposição das pessoas, eu gastava gasolina do meu bolso, e eu percebi o seguinte: eu fui traído por todas as pessoas que eu sempre ajudei. A mesma coisa aconteceu em relação à igreja. A primeira pessoa que se levantou contra mim foi o pastor, lançando uma obreira e dizendo que eu não tinha como ser candidato. O que aconteceu? A obreira teve muito menos voto do que eu. Aí eu fiquei sem o apoio da igreja e sem o apoio das pessoas que ouviam o meu programa de rádio e que eu esperava que elas fossem acreditar. Por quê? Eu achava que a mensagem que eu estava pregando durante todo aquele período, eu achava que a ajuda que eu estava construindo para aquelas pessoas, eu estava fazendo com que elas mudassem a forma de pensar sobre política. Mas eu percebi que ali a política é algo muito mais complexo, é algo podre, é algo sujo. E eu acredito o seguinte: política não é coisa para homem de bem, não é coisa para gente honesta. Por quê? Se você entra no meio da política, você vai perceber que é a coisa mais suja, mais nojenta do mundo. E eu falo isso por experiência própria. Lancei minha candidatura para vereador só para mim perceber como funciona a sujeira. Ou seja, existe um fundo partidário onde o prefeito mete a mão no dinheiro, não transfere esse dinheiro para os candidatos. Existe uma sujeira muito grande ali, até no palanque, porque um quer falar só próximo ao candidato, não é para dar oportunidade ao vice. A política é tão suja que durante a campanha você percebe que tem prefeito e vice-prefeito. Quando ganha, só quem manda é um. Só quem tem sala é o prefeito. E aí, poxa, a gente vai descobrindo algumas sujeiras ao longo do tempo, que é a política. Aí eu trabalhei ainda e vivi na política profundamente, trabalhei como assessor de 2 prefeitos, e durante 18 anos eu vivi na política, até o momento que eu falei: pô, eu vou sair. Na emissora de rádio eu fui ameaçado de morte, tentaram me pegar, e eu falei o seguinte: pô, não faz sentido eu viver toda essa sujeira aqui, isso aqui é muito sujo, isso aqui é muito imundo, isso aqui é muito lixo. E aí o que é que acontece? Eu fui começar de novo a pesquisar sobre religião. Eu percebi de uma jogada só que a política é suja, de uma jogada só eu percebi que a religião também, ela existe para manipular as pessoas, porque se não fosse assim, eu teria tido o apoio da igreja, e a igreja não me apoiou. Então em um momento só eu percebi o seguinte: a sujeira da religião e a sujeira da política. Na verdade, a religião, eles usam o nome de Deus para buscar vantagem pessoal e, na verdade, escravizam a população. A política é outro meio também de manipular, de escravizar. Eu digo que a política, assim, são 10 espertos em cima de um palanque e 1000 otários aplaudindo eles e construindo a base para que eles possam se manter no poder. A política é suja, funciona assim. E aí depois eu fui viver a ilusão do futebol, caramba. Aí eu fui fazer testes de futebol, fui tentar jogar futebol, eu percebi o seguinte: em uma peneira do Bahia, eu me esforçando pra caramba, consegui fazer um gol, jogando de lateral, subi, avancei, fiz um gol de cabeça, todo alegre, comemorei. Quando eu olhei para trás, o cara que estava lá para avaliar, ele estava de costas para mim. Aí eu percebi como o jogo é sujo, até no futebol. Mas depois eu falei: não, estou desiludido da política, estou desiludido da religião, que eu poderia ter sido um pastor, mas eu não acredito mais em igreja. Caramba, eu vou tentar o futebol. Eu me desiludi com o futebol. Aí, torcendo no futebol, eu percebo o seguinte hoje: as manipulações de resultado que acontecem, ou seja, quem manda no futebol são as empresas que financiam o futebol. Caramba, aí a galera fica vivendo tudo isso, uma grande ilusão, uma grande fantasia, e o pessoal acredita que isso é algo bom para a vida deles. Então é o seguinte: quando você conhece a verdade te liberta, a verdade te tira do cativeiro e você deixa de ser escravo. Mas para conhecer a verdade, você tem que buscar a verdade. Então, eu espero que esse vídeo possa ter liberado uma sensação em você de você buscar a verdade, de você pelo menos questionar aquilo que eu estou falando e você aprender alguma coisa. Pega esse código e abraça para a vida. Você é sempre uau. Uau.